Olá, não experimentar é o melhor remédio. Campanhas nacionais incentivam a prevenção ao uso das drogas como o melhor caminho para uma vida saudável e produtiva. É a melhor forma de manter os filhos longe da dependência química. Para falar sobre esse assunto, o Alerj Debate recebe a deputada Rosângela Gomes, presidente da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas, a pedagoga Alexandra Carvalho e Patrícia Lima. Ela é major da Polícia Militar do Rio de Janeiro e coordenadora do PROERD. Deputada, manter os filhos longe das drogas é muito difícil. Essa maneira, qual é a melhor forma de criação? Uma vida produtiva, saudável, com afeto, isso é importante? É sempre importante a questão da afetividade, a questão da presença dos pais e não deixar com que as crianças fiquem soltas. É também fundamental e também acreditar nos programas que o Estado está desenvolvendo no momento, né? E nada melhor do que falarmos aqui a respeito de um programa que vem dando certo no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. E qual é esse programa, Patrícia, que é a major e também coordenadora do PROERD? Falar desse programa me dá muito orgulho. É um programa que hoje a gente está completando 20 anos de existência, né? E um programa efetivo e eficaz. A gente tem um número a gente atende crianças do estado do Rio de Janeiro. Estamos hoje presentes nesse semestre, atendemos 76 municípios, mas já atendemos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Esse ano a gente completa 1 milhão de crianças atendidas pelo PROERD e crianças que, conforme ensina o programa, através de policiais fardados em sala de aula, ensina a dizer que as crianças digam não às drogas de uma forma segura e confiante. Então isso é o que é o mais importante. Hoje a gente enfrenta o mal que assola toda a sociedade, que é o crack. A gente lida com a questão do crack, com a questão da maconha, de drogas lícitas e ilícitas, né? Como o álcool, o cigarro. Então, hoje, o nosso objetivo e a grande missão do PROERD é a prevenção primária ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas e atos de violência. Então, na verdade, é conscientizar essas crianças para que sejam cidadãos plenos e conscientes. Isso é legal porque você veja o quanto nós encontramos pessoas nas ruas, dizendo que o Estado não tem tomado nenhuma medida, efetivamente não vem realizando nenhum tipo de ação para coibir, combater esse crescimento de pessoas que infelizmente ingressam no mundo das drogas, né? E quando a gente contactou a Major Patrícia e ela discorreu muito bem sobre o programa, efetivamente como ela desenvolve o programa, como o programa chega até as famílias, as residências, nós podemos observar que efetivamente o Estado vem desenvolvendo um papel importante nessa questão de combatermos as drogas. Porque, para nós da comissão, nós queremos efetivamente fazer um trabalho de prevenção. Porque se hoje o Estado, e eu digo Estado enquanto Estado, governo federal, Estado mesmo, investir em programas como esse do PROERD, com certeza nós estaremos evitando gastar uma quantidade maior de recursos em pessoas que efetivamente estejam mergulhadas nas drogas, seja qualquer tipo de droga, seja ela ilícita ou ilícitas. Então, este programa do PROERD é um programa realmente eficaz e é um programa que vem dando certo. Portanto, eu acho que é um caminho acertado que o Estado, um projeto acertado que o Estado vem fazendo e desenvolvendo. A gente precisa de apoio, porque é um programa que é desenvolvido aqui no Rio de Janeiro e nas demais polícias do país todo, né, do Brasil todo, mas que eu digo o seguinte, que o PROERD não é um programa da Polícia Militar, é um programa de todos, é um programa de quem participa, de quem apoia, de quem contribui, e é um programa especialmente, né, e o nosso foco principal são as crianças. Então, cada criança que a gente consegue beneficiar, que a gente consegue afastar desse mundo horrível, que são as drogas, então para a gente é um ganho tremendo.
Alexandra, Então, você que frequenta, né, as comunidades, porque você desenvolve palestras lá. Quais as causas que levam os adolescentes, crianças a procurarem as drogas? Então, o que acontece hoje, Graziela? O mundo competitivo, que está batendo na porta de todos em tempo recorde, a criança já cresce num mundo competitivo e numa sociedade que nos mostra o comércio, a cobrança. Então, assim, é muito mais fácil uma criança se dirigir ao mundo do crime, normalmente através das drogas, mas ele entra no mundo do crime, ele vê o seu vizinho às vezes portando um fuzil, mas com cordãozão de ouro, um dinheiro na carteira, então leva para aquele caminho. Eu acho que é o único programa que atinge crianças primárias, então começa com uma criança muito pequenininha. Então ela acompanhando aquilo, desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o quinto ano, ela vai formando uma identidade, uma formação daqueles valores. Sendo bem trabalhado, ela vai colocar em questão aquela ideia que ela tem do ambiente que ela vive, com aquela ideia que ela está aprendendo junto com esse programa, entendeu? Com a disciplina, conforme aquilo é dado. Então, ela começa a ter uma visão, assim, de botar numa balança, entendeu? De onde aquilo pode chegar, porque eles expõem de uma forma bem clara de onde aquilo leva, entendeu? E ele acaba sendo um agente multiplicador, entendeu? Eu estava até conversando anteriormente com a deputada de criança e falar, mas meu pai fuma maconha. Entendeu? E às vezes o instrutor, ele pode, então fala pro seu pai que você é feio, me dá o nome dele que eu vou prender, não é isso. Mas ele tenta levar, ensina o seu pai que isso é feio, que ele deve sair do mundo das drogas, que isso não é legal. Então assim, a gente começa a ver um resultado chegando até a família, até a comunidade. Entendeu? Através das crianças. Através das crianças, entendeu? Eu tive a honra de participar de um curso de capacitação ano passado, do ProERD. Já me ofereci novamente esse ano para a Major Patrícia e vi o resultado disso nas salas de aula. Eu visitei algumas escolas públicas com alguns instrutores e a gente vê o carinho que eles são recebidos em salas de aula. Eu até brinquei algumas horas antes que quando você pega uma criança de 6, 7 anos, você pergunta, o que você quer ser? Eles falam policial, bombeiro, eles se identificam com aquela pessoa, entendeu? Então, tá ali passando umas ideias legais e ainda geram uma relação de confiança. Porque tem crianças que atravessam problemas em casa e que no dia a dia, eu não sei se aconteceu isso com você, eles às vezes ficam, tia, eu posso falar com você no final da aula? E se abre de alguma maneira. Assim, às vezes não em relação a drogas, mas assim, a violência de um vizinho, o abuso, entre outros problemas que existem no dia a dia e que eles acabam se entregando mesmo àquela pessoa, que não deixa de ser um estranho, né? A pessoa está ali ministrando uma aula, 40 minutos e vai embora. Mas no dia a dia eles vão tomando aquela confiança, entendeu? Isso é muito importante. Isso acontece tanto que, na verdade, a gente tem casos, e não são poucos, de crianças realmente que nunca tinham contado certos assuntos que incomodam ele, como, por exemplo, o abuso sexual. E elas vêm falar com o policial, né? E outros casos, até mesmo de parentes próximos, pai e mãe, que utilizam substâncias tóxicas e que começa a incomodar essa criança porque ela começa a saber os riscos daquela substância, o mal que aquilo causa no organismo e o mal que pode causar na própria família, né? E casos também, depoimentos dos próprios pais que deixaram de fumar ou deixaram de beber porque as crianças começaram a pressionar, digamos assim, positivamente, né? E isso é muito bacana. O legal do programa que você vendo a Major falando, a orientação não atinge só as crianças, né? Mas elas conseguem atingir um grau de maturidade, mesmo sendo criança, que ajuda os seus pais. Eles se tornam que agentes talvez não multiplicadores. Exatamente, não tiveram a oportunidade que eles estão tendo de serem ensinados. Né? E você veja também que através desta programação, a gente não fica só focado nas drogas. A Major acabou de falar aqui de violência sexual e outros tipos de violência, né? É pena que o programa, ele é um programa efetivo e eficaz, mas que tem, se eu estiver errada, a Major me corrige, mas tem uma limitação, porque a senhora não trabalha com efetivo grande, ele deve ser reduzido. E o ideal seria que este programa atingisse os 92 municípios, né? Que com certeza nós temos problemas nos 92 municípios, não é isso, Major? É verdade. Na verdade, esse programa, o próprio comandante da Polícia Militar é um apaixonado pelo ProERD, incentiva com tudo, né? A gente consegue ter o apoio da corporação, a gente tem o apoio do governo do estado, mas a gente ainda é bem limitado. Hoje a gente está atendendo 40% das escolas públicas e a gente realmente queria chegar a 100%.
né, para poder ter uma abrangência e qualificar mais crianças para que a gente tenha melhores resultados. Realmente é o que a gente pretende. Devido a essas palestras, ao programa, às vezes as crianças, os adolescentes sabem mais que os pais. Em que momento, eu tenho uma filha pequena, eu gostaria de saber em que momento, acho que o telespectador também, em que momento você deve começar a falar de prevenção com o seu filho? Olha, na verdade o ProERD é uma metodologia que vem de um programa bem antigo, que existe desde 1983, dos Estados Unidos, começou em Los Angeles, né, e entrou em 92 no Brasil, através do Rio de Janeiro. E, na verdade, a gente segue essa metodologia do DARE, né, que é o Drug Abuse Resistance Education. E, na verdade, essa metodologia, 48 países seguem essa metodologia. O Brasil, o único que adaptou o nome é ProERD, né? A gente abrasileirou, digamos assim. Mas a gente segue também uma pesquisa que a gente concretizou aqui no Brasil também, uma pesquisa norte-americana que foi concretizada no Brasil, e foi realmente comprovado que crianças da faixa etária de 9 a 11 anos, elas deixam, e eu tenho a pedagoga aqui do meu lado que realmente pode confirmar essa pesquisa, que elas deixam de sofrer influência da residência, do lar, né, dos seus pais, dos seus responsáveis, e passam a sofrer a influência do meio em que vivem. Então, e é exatamente nessa faixa etária que o ProERD entra, que o instrutor, o policial militar fardado na sala de aula, passando lições de cidadania, como é o que a gente passa, as bases da amizade, os modelos de tomada de decisão, ou seja, a gente sempre fala, o nosso foco é a prevenção ao uso de drogas e atos de violência. E realmente a gente consegue constatar, através de depoimento de diretoras de escolas, de professoras, que realmente aquela turma que começou a ter as lições do ProERD realmente foi uma turma que, assim, que ficou mais calma mesmo, mais tranquila. E isso são vários relatos. Então, a gente consegue captar esse retorno, né? Quer dizer que de 9 a 11 anos, que é a idade em que elas começam a se descobrirem, a formarem elas sofrem assim, influência do meio externo, entendeu? Mas como ela falou assim, eu mesma tenho uma filha pequena, esse conceito de cidadania você tem que dar desde pequeno, entendeu? E não é só você falar, você tem que principalmente dar exemplo. Entendeu? Como você usou a maternidade, você está falando, eu tenho uma filha pequena. Às vezes, agora está entrando uma lei sobre jogar o lixo na rua. Não adianta você falar para o seu filho que jogar lixo na rua é feio e você abrir a janela do carro e jogar o lixo na rua. Você está entendendo? Porque ele vai aprender mais com a visão do que com a audição. Entendeu? Isso é fato. Então, assim, o exemplo ele tem que estar acima de tudo. Até porque convive com o pai no dia a dia. Isso, pai e mãe, isso. E o que, né? que acontece também? A escola é um momento muito rápido durante a semana, né? E a escola, você está socializando com um grupo. O professor, ele não vai ensinar a um indivíduo. Ele ensina o coletivo. Entendeu? Claro que ele tenta de forma clara, objetiva, mas a criança ela está lidando com outra, ela está aprendendo um pouco com ela, um pouco com você, um pouco com aquela. Então, assim, isso vai desequilibrar. Em algum momento, vai de contra o que eu estou falando em casa. Entendeu? Em algum momento, o que ela está me passando vai de contra o que eu aprendi em casa. Então, é nesse momento, assim, você fala, com 9 anos, começa a ter essa assimilação da parte externa, sem dúvida, mas é desde pequeno, entendeu? Com 9 anos é pesquisa, é estudado para isso. Mas se você tiver desde o início, desde pequenininho, essa influência de respeito, o que acontece também hoje? A inversão de valores é muito grande, entendeu? As pessoas hoje não têm o respeito, né? Você já assim, o aluno já não respeita o professor, o pai do aluno, às vezes, já não respeita seu filho. Então, a assim, mídia também tem um papel... A mídia não colabora muito, entendeu? Né? Assim, bullying. Na minha época não existia bullying, entendeu? Eu não desrespeito isso de forma nenhuma. Mas até onde isso faz bem, até onde, né, você tem que levar para aquele lado que está prejudicando de fato. Também as pessoas gostam do sensacionalismo, entendeu? É muito complicado. Mas em relação de quando começar, eu acho que tem que começar desde pequeno. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Não sai daí que o Alerj Debate volta já já. Voltamos com o Alerj Debate hoje falando a respeito da prevenção ao uso de drogas no Rio de Janeiro. Major, pedagoga, deputada, e existe uma metodologia para ensinar o seu filho? A gente falava aqui no bloco anterior, jogar lixo na rua
se o pai jogar o lixo, esses dias até eu estava assistindo um vídeo na internet de boas maneiras e coisas erradas, que a criança vê o pai brigando com a mãe, sendo violento em casa, ou jogando lixo na rua, ou tratando mal um empregado, e a criança acha que aquilo é certo, por quê? Porque é o espelho da casa. Existe uma metodologia para fazer seu filho entender as coisas ruins e as coisas boas? Sim, sem dúvida. O ProERD, ele trabalha com uma metodologia que vem, né, foi até um estudo feito recentemente pela Universidade da Pensilvânia, e que quando vem para o Brasil a gente faz um estudo para adaptar a realidade brasileira, né, e que a gente, a partir daí, a gente reproduz as nossas cartilhas, né. E, na verdade, o ProERD, ele entra na escola, né, a gente firma convênios com as secretarias de educação, a Secretaria Estadual e as secretarias municipais do município que a gente está entrando nas escolas, né, e ou por uma questão de solicitação ou por uma questão de demanda mesmo, que a gente verifica que realmente aquela escola, aquela área daquela escola está uma área conturbada, está uma área violenta, está uma área de uso de drogas, né? E a gente leva o ProERD até lá. Então a gente entra na carga horária daquela criança, daquela turma, que geralmente é do 5º ano, a nossa maioria, né, é o 5º ano, o atendimento é o 5º ano do ensino fundamental, e nós ficamos 6 meses com aquela turma. Ao final de 6 meses, totalizando 17 encontros, um encontro por semana, tem o grande ápice do ProERD, que é a formatura, né, o ponto mais alto, e que as crianças amam, e os instrutores também, a realização dos instrutores, que é o momento deles, né? E, enfim, então, isso é o que a gente segue, né? E a metodologia é basicamente essa aqui. Nós trabalhamos com crianças desde a educação infantil, através desses cartazes, e são cartazes bacanas, porque tanto a criança pode visualizar, que tem uma visão bonita, tem uma visão bacana, e orienta também o instrutor, o policial militar, que está por trás, né, podendo, lógico que eles dá umas 3 aulas, eles já estão sabendo isso aqui, não precisa de ler, não precisa de cola, mas lógico que se esquecer alguma coisa, então isso aqui, ó, por que é mais seguro seguir instruções? E aí ele explica, tem o conceito, os objetivos, a motivação, né, de tudo que tem nesses cartazes. Por exemplo, esse. Por que é importante saber o que está acontecendo à sua volta? Então são lições para o dia a dia, lições de cidadania mesmo, né? Para essas crianças pequenininhas. A gente costuma dizer que já é uma introdução para o livro do estudante, que é o currículo do 5º ano, que a gente adota com crianças de 9 a 11 anos. Porque você não deve aceitar presentes nem caronas de estranhos ou de pessoas que você não conheça bem, né? E o visual, e a gente faz um círculo com aquelas crianças bem pequenininhas de educação infantil, e aí as crianças adoram, né? Porque as crianças são bem visuais, né? Bom, então, aí nós temos são 20 cartazes, né, que a gente trabalha várias situações. Deputada, muito obrigada por ajudar. Disponha, nós estamos aqui para isto, para ajudar. O que é legal em relação a esse material que ela está apresentando, foi porque numa dessas instruções que eu tive o prazer de assistir, as crianças interagem de forma única, porque elas sabem, todas elas, assim, em geral, têm um modelo, alguma coisa que elas já passaram, já vivenciaram. Se identificam, se identificam totalmente. Figura aqui você fala, não devo quadro. aceitar bala, não devo... Aí, quando não é de si, ela fala de outrem, sabe? O meu amigo aceitou isso assim, assado, a mãe dele brigou, ou então aconteceu isso, mas assim, eles sempre trazem um fato inerente, então assim, aí o outro também, aí começa, pega o gancho, pega né? o gancho, quando você vê, eles estão todos ali interagindo com o assunto, é muito legal, muito legal. E depois, então isso aqui é educação infantil, a gente trabalha com as séries iniciais do ensino fundamental, e o 5º ano, que é o nosso, a parte mais importante, digamos assim, que justamente pega essas crianças dessa faixa etária que eu mencionei. Escolas públicas, ou Major Patrícia, a senhora também, o programa também atinge as escolas privadas. É forte em escolas públicas, né? Eu Fortíssimo nas escolas nem públicas. atinge, né? Mas ele é para escola particular. A gente faz palestras em escola particular, em escola particular, e a gente também está tentando pensar numa metodologia para a gente poder levar o currículo para as escolas particulares. Algumas a gente já até consegue entrar, porque a gente verifica que é um caso forte de dependência, que a escola e a diretora conversam com a gente acaba levando. Mas o nosso forte é a escola pública. A escola tem que fazer contato com o exatamente. setor solicitando, ou a própria
Secretaria de Segurança, através do programa, identifica a região de risco, como a senhora bem falou no início, e vai lá e instala o programa, ou a própria secretaria identifica no mapa, numa grade de violência acentuada? Obrigada, porque senão, muito obrigada, porque eu ia esquecer de mencionar isso, é principal, né? Como se chega até o programa, né? Ou como o programa chega até a sua escola. A gente, ou realmente há uma demanda da Secretaria Municipal de Educação e a gente anota e eu mando instrutores até aquela escola que nos foi solicitado, ou a gente realmente, eu solicito aos instrutores que eles se dirijam a determinadas escolas que a gente verifica que o policial precisa ir lá e passar lições como essas. Então, tem algum telefone de contato ou site? Temos. Por favor, o contato do Programa Educacional de Resistência às Drogas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é 021, né? 2333 6030 6030 ou o 2333 5961. E a gente vai ter um prazer enorme, porque o nosso objetivo realmente é quanto mais escola, melhor. Quanto mais criança, melhor. Mas já, Patrícia, quer dizer que a diretora da escola que estiver nos assistindo agora nessa programação pode ligar para um desses números. Sem dúvida. E solicitar o programa do PROERD na sua escola, que a senhora vai até a escola, faz o levantamento, instala de imediato, ou ainda tem que esperar sorteio? Na verdade, a gente está com um número limitado, como a senhora mesmo verificou essa nossa carência. A gente tem um número limitado de instrutores, então realmente pode ser que a gente não atenda de imediato. Mas com certeza aquela escola será atendida. Será sem dúvida atendida. As parcerias são importantes, deputada, como por exemplo, esse ano o governo do estado criou a Secretaria de Prevenção à Dependência Química. E o governador falou aí que prometeu que ia destinar 2% da arrecadação com o ICMS à nova pasta. As parcerias, a Alerj, com o governo, com outras empresas, até mesmo o PROERD, é importante? Qual é o trabalho que a comissão aqui está desenvolvendo? A preocupação do governador realmente é fortalecer essas parcerias e aí ele dá essa isenção, né, na questão da tributação, para que as empresas possam realmente ajudar a combater de forma eficaz a questão de drogas no nosso estado. Agora, eu fiquei muito surpresa com esse programa e já estou aqui gentilmente pedindo à nossa major para que a nossa comissão faça essa parceria. Ela mesmo disse que precisa, em algum momento, de material. Eu acho que a comissão pode estar de uma forma bastante presente, ajudando, linkando com as escolas. As pessoas também podem nos procurar aqui, a gente fazer as diretoras chegarem até o programa. Enfim, nós queremos estabelecer não só com a Secretaria de Segurança Pública essa parceria, esse link, mas também como as escolas privadas, que é o caso aqui da nossa querida Alexandra, que também faz um trabalho excelente. Nós gostaríamos de estarmos indo nas escolas particulares, fazendo esse tipo de orientação, esse tipo de conscientização, já que o governo tem um número limitado de oficiais e funcionários para fazer isso. Eu acho que a gente deve abrir para que possamos fazer um trabalho de conscientização na sociedade. E, infelizmente, tem uma divulgação muito pequena. E eu também acho que se tivesse uma divulgação mais ampla, o setor não conseguiria atender a todos, porque hoje é um mal que cresce assustadoramente e eu acho que a gente não tem efetivamente um corpo de profissional que possa atender a demanda. Mas nós queremos estar aqui via a Alerj, a TV Alerj, fazendo debates instrutivos e importantes como esse, para que as pessoas tomem conhecimento de ações importantes que estão sendo realizadas e a gente possa aí, de alguma forma, de alguma maneira, estar contribuindo. Esse aqui é o que a gente trabalha com educação infantil. E aí, séries iniciais, né? E até chegar a esse nosso, né? O currículo do 5º ano, que é o que a gente mais se orgulha. A gente trabalha com as crianças 10 lições
né, que são as lições que falam sobre diversos assuntos, e 7 suplementares, totalizando 17 encontros, um encontro por semana. Esse aqui é o livro do estudante, a criança leva para casa, o pai assina, o pai concorda com a aplicação do ProERD, o pai é o responsável, né, e volta para trabalhar com o livro na sala de aula. Né? Então, a gente trabalha uma vez por semana, a gente trabalha esse livrinho com a criança. Então, esse livro que aborda vários assuntos, né? Dentre eles, né? Bem-vindo ao ProERD, explicando o que é o ProERD, o cigarro, a gente fala sobre a questão da propaganda, né? Que envolve o cigarro, o álcool, os inalantes, as bases da amizade, decidindo de forma confiante, né? Porque o mais importante para a gente é saber que aquela criança ela vai poder decidir de uma forma segura e confiante quando vierem oferecer droga para ela, e ela vai poder dizer não, né? E a gente trabalha também com o currículo para pais, né? A gente pode também estar trabalhando com os pais, que esse aqui é o livro dos pais, né? Um currículo especial que a gente trabalha com os adultos, para que a gente possa fazer um trabalho completo, né? A criança sendo conscientizada e o pai também, para poder complementar ainda mais esse trabalho com a criança. E ao final ela recebe um certificado que eu queria mostrar aqui. Todas as crianças saem orgulhosas com esse certificado, que são os multiplicadores, né, do ProERD. É um incentivo. Eu quero agradecer a participação de vocês. Nosso tempo é curto, desejar sucesso e bom trabalho à deputada, a Patrícia e a Alexandra, nesse trabalho de prevenção às drogas. Se você aí de casa gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.